Altura agora para fazermos uma análise em direto com o economista Jorge Bateira, numa ligação, aliás, via Skype. Muito boa tarde. Começo por agradecer estar em direto connosco. Estas medidas que foram anunciadas ao longo da semana pelo Governo, depois de discutidas e aprovadas em Conselho de Ministros, elas são capazes de travar os despedimentos na maior parte dos casos ou não? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. A minha opinião é de que vai escapar muita coisa. Há toda uma economia informal que não está contemplada neste conjunto de medidas. A mim parece-me que fica muita gente a descoberto, precários, microempresas. Nós estamos confrontados com uma tragédia e o país precisa, o governo precisa salvar a nação toda. E não apenas as empresas e a economia formal. Há toda uma economia informal que, acho eu, escapa depois que estão previstas na legislação. Eu acho que aquilo está tudo demasiado regulamentado, demasiado controlado, e eu acho que em tempo de guerra não se limpam armas. É preciso avançar com medidas mesmo ousadas que cheguem às pessoas que vão ficar sem rendimento muito rapidamente. E por isso, quando fala em medidas ousadas, pode dar-nos alguns exemplos de como é que o Governo poderia ter ido mais longe? Eu acho que, por exemplo, criar uma equipa de trabalho entre o Ministério das Finanças e da Segurança Social, no sentido de identificar a população pobre do país e fazer uma transferência direta para essa população de um cheque mensal de 500 euros. A título de exemplo, o valor é apenas indicativo, para os próximos, cada mês, nos próximos 3 meses, uma transferência imediata para essa gente. E isso é uma coisa que pode ser perfeitamente identificado com base na informação disponível pela Segurança Social e pelo Ministério das Finanças. A título de exemplo, porque... Sim, termine, por favor, termine. Acho que a seguir à emergência nós vamos precisar depois de qualquer coisa, de algo diferente. Para mim, acho que é preciso criar um Serviço Nacional de Emprego, identificar toda a gente que não tem emprego e o Governo, a partir de equipas regionais e de instituições de base regional territorial, identificar as necessidades sociais e criar postos de trabalho com utilidade social para toda a gente que precisar e quiser trabalhar. Isso para mim era fundamental, um Serviço Nacional de Emprego. E em relação às microempresas, o que é que podia ser feito mais para ajudar? Porque todos nós sabemos que estas microempresas não têm tanta capacidade para tirar proveito de medidas como as linhas, por exemplo, de financiamento que o Governo, entretanto, veio anunciar. Que tipo de apoio é que pode ser dado a este tecido empresarial? Eu acho que nós devíamos tratar com menos formalismo todo esse universo das microempresas. Eu acho que era possível identificar, através da Segurança Social, todo esse universo e fazer uma transferência bancária precisamente pelo montante dos salários que estão em jogo nessas empresas. Portanto, qualquer coisa de muito mais expedito, muito mais direcionado para esse universo, e eu acho que há informação suficiente para se fazer isso. Vou agora ainda ouvi-lo na sua qualidade de economista, mas numa outra vertente e que tem a ver com o Conselho Europeu. Nós sabemos que algumas das medidas que poderiam ser mais importantes numa altura como esta de crise gravíssima e que está a afetar vários países da União Europeia, nomeadamente Itália e Espanha, por causa da grave crise sanitária. Muitas dessas medidas, dessas principais medidas, foram adiadas por mais cerca de 15 dias. Esse adiamento é compatível com aquilo que se espera da União Europeia nesta altura? Eu imagino que muita gente tivesse depositado grandes esperanças na solidariedade da União Europeia. Mas eu, enquanto economista e estudioso destas questões já há muito tempo, eu já sabia que essa solidariedade nunca viria. Porque, repare, a construção da União Europeia após Maastricht, a zona euro, foi feita sob uma condição perfeitamente clara e imposta pela Alemanha. É de que não poderia ser uma Europa de transferências entre países ricos e países pobres. Já sabíamos todos disso. Portanto, quando há a recusa dos chamados eurobonds, da dívida mutualizada, nós
verdadeiramente não ficamos surpreendidos. Isso faz parte das condições em que o euro foi criado. Portanto, não podemos ter a ilusão de que a União Europeia alguma vez partilhará os riscos da dívida da periferia, pondo em comum recursos, como aliás já não o fazem relativamente às garantias dos depósitos bancários no âmbito da União Bancária. Toda essa discussão tem se arrastado porque eles se recusam a partilhar esses riscos. Portanto, não devia ser surpresa, mas de facto há muita gente que vai agora tomar consciência da verdadeira natureza da União Europeia e da zona euro. E, evidentemente, não sobram grandes alternativas. O economista Jorge Bateira aqui com a dizer que não foi apanhado de surpresa por esta falta de consenso nesta altura no seio da União Europeia.